Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Então, nós vamos conversar um pouco hoje sobre o ministério da catequese. Então, aí no capítulo 7, o tema é Ministério da Catequese e seus protagonistas. E aí nós temos três partes dentro deste capítulo, né? A catequese na igreja particular, a catequese e as diversas responsabilidades que ela tem, e que nós vamos assumindo isso, né, como catequistas, e a formação de catequistas. Então, o Ministério da Catequese e os seus protagonistas é o tema aí que a gente vai ver como um todo. Então, a gente vai vendo separadozinho aí, se não der tempo da gente ver hoje cada partezinha, a gente vê no próximo, pode até passar para o próximo, Gustavo, porque isso aí acabei repetindo os dois aí. Então, quando a gente pensa em catequese, a gente pensa na igreja, né? Então, essa igreja, a catequese, ela acontece na igreja particular. Quando a gente pensa em catequese, nós não pensamos num fato isolado. Aí, acho que você pode ir clicando aí, Gustavo, que eu acho que eu coloquei como animação e aí vai passando. Então, às vezes, em algum lugar, não aqui em Belo Horizonte, né? Não aqui na nossa região, mas lá na China e outros lugares, pode acontecer da gente perceber, talvez, uma pessoa ou outra, um catequista ou outro, se colocar como eu faço o meu trabalho, eu trabalho com a minha turma, eu tenho o meu trabalho. E isso não é catequese. Essa missão nossa, ela é uma missão da igreja, da comunidade, e ela precisa acontecer como esse corpo junto. Então, por isso que nós dizemos que catequese é ação da igreja, e não algo que vai se desenvolvendo separadamente. É uma ação indispensável. A catequese, ela não existe sem a igreja não existe sem a catequese, que é essa base, né? E é claro que ela não é feita de qualquer forma, ela não é feita de forma espontânea. Ela precisa de uma organização, de um planejamento e com os recursos adequados para que essa catequese aconteça. Então, quando nós pensamos na catequese, a gente pensa na catequese inserida na igreja. Por isso que nós nos inspiramos hoje no texto bíblico, né, de Coríntios, onde São Paulo fala dessa harmonia e desse corpo que nós fazemos parte, e cada um vai contribuindo de uma forma. Então, quando nós falamos de igreja particular, nós estamos aí, né, celebrando o centenário da nossa arquidiocese. Começamos aí conversando, né, sobre o Papa, então nós temos essa igreja maior e temos a nossa igreja particular. Essa igreja cujo o responsável primeiro é o nosso bispo. E o objetivo dessa igreja é anunciar, transmitir e realizar a experiência à luz do Evangelho. Também a gente conversava, né, sobre essa viagem do Papa, uma experiência que ele aponta como igreja em saída, somos todos irmãos e nós precisamos juntos construir um diálogo de paz, um diálogo de harmonia, né? Um diálogo onde estejamos todos juntos aí buscando algo maior e melhor para a nossa vida. Então, quando nós pensamos em igreja, nós pensamos sempre nessa igreja corpo, nessa igreja conjunto, e com o objetivo de anunciar, realizar essa transmissão da fé e vivenciar isso. Essa fé, ela é vivida.
E aí, como que a gente vai fazendo isso? Através da catequese, que a ação básica, né, da igreja, a ação evangelizadora. Sem a catequese, a igreja não se mantém. Ela é estrutura, né, a espinha dorsal aí do anúncio do evangelho. Então, o modo de ser igreja, as relações que a gente vai traçando um com o outro, a qualidade da nossa vivência, do nosso testemunho, quais são as nossas prioridades. Isso tudo reflete o rosto da nossa igreja particular. Então, se nós formos ver aqui em Belo Horizonte, nós temos um jeito de ser igreja. Quando a gente vai lá na Bahia, a gente tem um jeito daquela igreja lá se construir. Por quê? Por causa da realidade, por causa do chão que cada um pisa. É uma mesma mensagem, mas a expressão disso precisa refletir a vida vivida do povo naquele lugar. O que o anúncio do evangelho precisa dizer a cada um de nós para que transforme a nossa vida e a gente vai aí se moldando, se modelando e nos tornando o rosto da pessoa de Jesus. E a gente vai caminhando nesse sentido. Então, por isso, a gente diz que a catequese é o retrato da igreja particular. O que a gente faz no nosso dia a dia, ela precisa ser expressão do que a nossa igreja orienta, do que ela pensa e o que ela caminha, porque a mensagem não é de cada um de nós. A mensagem é uma mensagem da igreja, nós não falamos em nosso nome. Não, eu vou trabalhar dessa forma, eu vou fazer. Não, nós temos uma orientação, nós temos o evangelho, que é o que nós vamos proclamar, mas nós temos uma orientação, um caminho a seguir em sintonia com o que a igreja construiu aí ao longo dos anos e que é o tema, né, o conteúdo aí da nossa mensagem. E a catequese é um carisma, é um dom de Deus a uma pessoa, é um ministério, é um serviço, não é algo que me faz melhor do que o outro. E é fruto de um chamado, é fruto aí de uma vocação que nós vamos vivendo e nós precisamos responder aí a ele com essa abertura ao Espírito que vai nos capacitando cada vez mais a estar em sintonia e comprometidos com essa mensagem da nossa fé cristã. E aí tem, então, a catequese na igreja particular. A nossa organização, nós temos na nossa igreja, a organização, e a pastoral catequética tem como referência o bispo. Ele é o primeiro catequista, ele é o responsável por orientar, por conduzir, por encaminhar. Então, aqui na nossa arquidiocese, nós temos o nosso bispo, Dom Valmor, temos os outros bispos referenciais de cada uma das nossas 5 regiões, e eles vão se orientando. E nós temos um bispo que acompanha mais de perto toda a catequese da arquidiocese, que cada um vai assumindo uma pastoral, não que todos não sejam responsáveis pela catequese, mas o Dom Joaquim Mol, por exemplo, ele faz parte do secretariado arquidiocesano da catequese. Ele está dentro dessa equipe, assim como os outros bispos estão em outra equipe, auxiliando outros ministérios aí da igreja. Então, nós temos o bispo, tem esse secretariado arquidiocesano, que tem uma equipe que tem a coordenadora da arquidiocese com os representantes de cada região juntos. E aí, esta equipe anima o grupo que vem para a forania. Então, aqui nós temos aí Gustavo, que vai animando. Tem mais algum? O Júnior está aqui também, o Gustavo? O Júnior, quem mais que é coordenador de forania? Do Júnior, Nossa Senhora do Pilar, e na Bom Sucesso, sou eu,
a Godoy e a Luciane. Isso. Então, essa equipe em sintonia com esse secretariado trazem essas orientações para que a gente se mantenha juntos e, como corpo, vamos aí caminhando e ouvindo e percebendo como essa mensagem vai atender, como essa mensagem precisa entrar e transformar a nossa vivência cristã, para que esse anúncio faça sintonia, adaptando a linguagem, o jeito de transmitir essa fé. Então, o animador da comunidade e o mestre da doutrina dirige e preside a atividade da catequese na diocese. Então, que seria esse o papel do bispo? Animar, orientar e organizar, ajudar a organizar aí o que nós vamos realizar como igreja, o nosso ministério da catequese. Por isso, é um ministério essencial e basilar, porque é através do anúncio do evangelho que nós vamos viver a nossa fé. Aí a gente pensa, né? Não estou só aqui, que está no Yahoo. Todos os batizados e crismados têm são responsáveis pela catequese, pelo anúncio. Mas o ministério dos catequistas é um ministério especial para realizar de forma orgânica, sistemática, em sintonia com toda a igreja, para que essa mensagem chegue e transforme. Não é só algo que eu vou falar e vai ficar por isso mesmo. Não, aquela mensagem, quando ela é levada pelo catequista, que se prepara e que faz, ela fica ali transformando a vida da gente através da escuta dessa palavra e da forma como o catequista vai adaptar a cada linguagem o que a palavra diz para cada um de nós. E aí nós vamos transformando o nosso jeito de ser. Daí a importância dessa sintonia e do cuidado do catequista como transmitir essa mensagem cristã. Então, a catequese, missão básica da nossa igreja. E ela é eclesial, ela é da igreja, ela é desse corpo como um todo. Eu não posso trabalhar isolado. Então, às vezes, a gente tem aquele catequista que não participa da equipe, que não participa de um planejamento, que não participa de formação. É difícil a gente falar isso, mas não pode ser catequista. Não tem como alguém ser catequista se vive separado, isolado. Somos comunhão, somos uma comunidade, né? Nós precisamos falar em nome da igreja e na igreja, dentro desta comunidade. Precisamos fazer eco dela. Eu não falo por mim própria, né? Então, quando a gente pega lá o Diretório Nacional de Catequese, e aí estudamos aqui, eu estou em sintonia com o que a igreja maior, né? A Igreja Universal pensou, a Igreja Nacional, né? No caso do diretório nosso, é o Diretório Nacional, e o que a nossa igreja particular aqui em Belo Horizonte orienta para que a gente faça essa mensagem chegar da melhor forma possível e realmente se traduza em ações, em testemunho de vida. A igreja, então, através da pregação do evangelho, da catequese e da liturgia, tendo como centro, né, a Eucaristia, ela se faz igreja. Então, esse conjunto unido aí, por isso que a gente fala, né, catequese e liturgia tá junto. Então, quando a gente vai nos nossos encontros de catequese, não tem a parte aqui, ó, até aqui eu vou celebrar, até aqui eu vou transmitir. Não, nós estamos fazendo isso. Tem até um livro que chama, né, Liturgia e catequese, duas faces de um mesmo mistério. Nós celebramos, vivemos e aprofundamos a mensagem de Jesus. A catequese é um processo que nos forma, ele é sistemático, né? Então ele tem as suas etapas, ele é progressivo, então para cada fase ele tem uma proposta e gradativamente, né? Isso vai crescendo no conhecimento. Vamos pensar aí, por exemplo,
o texto bíblico, como a gente vai apresentar para o adulto, eu posso ir até mais profundamente. Para uma criança, eu vou separar de alguma forma assuntos que ela consiga compreender, que a maturidade dá conta. Com o adolescente, eu vou avançando um pouquinho mais, com o jovem, eu vou avançando um pouquinho mais. E aí, por isso, ela é permanente. Muitas comunidades, muitas igrejas particulares já fazem essa experiência da catequese desde o ventre materno, né? Onde as gestantes já estão ali acompanhadas, a família vai sendo acompanhada, e temos todo esse processo, né? Até a fase da maturidade, vamos dos idosos, né? Que estão, mas vamos trabalhar a catequese? Como assim não receber o sacramento? Não é, porque não é só para o sacramento, é essa vivência da palavra, o amadurecimento e além dessa vivência, o amadurecimento da fé ao longo da vida. Em cada etapa da nossa vida, nós temos situações que nos demandam características próprias daquela fase. Então, para isso, nós precisamos de uma catequese que ela é permanente. Então, por exemplo, nós catequistas estamos permanentemente em formação. Por quê? Porque nós precisamos nos aprofundar cada vez mais nesse mistério que é imenso. E aí, amadurecendo a nossa fé, conseguimos não só transmitir a mensagem, mas como testemunhar essa vivência cristã com uma qualidade maior. Então, todos os nossos agentes de pastoral, toda a nossa comunidade, nós precisamos criar essa identidade de que a catequese, a formação da fé, o amadurecimento da fé, ele perpassa toda a nossa vida. E a catequese, ela promove, então, a iniciação à vida comunitária, a iniciação à vida cristã, por isso a catequese, ela faz esse primeiro passo, a família faz lá os primeiros passos com a criança, vai introduzindo, mas a família vai sendo introduzida ali na comunidade cristã, e nessa comunidade, essa própria comunidade vai ali ajudando a cada um a viver e a expressar e a fazer a experiência dessa fé, através da liturgia, do compromisso pessoal e com a escuta e a vivência do Evangelho. E isso não é só uma etapa. Tem algumas pessoas também lá na China, não é por aqui, que acham que catequese é coisa de criança. Ah, não, quando falo de catequese, eu estou falando só de criança. Eu, às vezes, fico pensando como que nós já caminhamos, como que já estamos em um passo e nós precisamos o tempo todo estar voltando, né? Então, vira e mexe, a gente ouve dizer isso. Ah, não, catequese é coisa de criança. Ou então, quando nós vamos trabalhar alguma formação, a grande parte que está presente, que se envolve, são os catequistas da iniciação à iniciação eucarística. Então, é cada vez mais importante a gente assumir isso como um todo, né? E ela perpassa a nossa vida toda. E aprofundando essa opção e essa educação da fé no conhecimento, na participação e na ação. Então, envolvendo a equipe toda aí nessa ação nossa como anunciadores da palavra. A catequese é um serviço essencial e insubstituível. Então, sem catequese não existe a comunidade. E o sujeito da catequese é a própria comunidade, é a própria igreja, né? Os catequistas se servem, né, através do ministério, agem em nome da igreja, vão assumindo aí a missão em nome da igreja. A igreja inteira é esse corpo, né? Que anuncia e transmite o evangelho, celebra a vida nos sacramentos, por isso que os sacramentos não é um fim em si, ela é uma
etapa, né? Faz parte do caminho, essa vivência dos sacramentos, e a partir dessa vivência dos sacramentos, vamos assumir os compromissos para a vida. E este compromisso nos ajuda a transformar a sociedade. E essa transformação que a gente faz através do testemunho é que a gente também faz essa evangelização do mundo. Tem o texto bíblico, né, que são muito caros para cada um de nós, que ele diz, né, olha como eles se amam. Os primeiros cristãos lá tinham tudo em comum, repartiam, rezavam juntos. Então, nós não podemos perder essa identidade. A gente precisa recuperar a cada dia, a cada momento isso, porque isso é característico da nossa fé. A comunidade cristã precisa se sentir responsável por esse serviço. Como assim? Então, a comunidade toda é responsável pela catequese? Sim, toda a comunidade ela é responsável. Por quê? A comunidade, na vivência, ela já ajuda ali a cada pessoa consolidar a sua vida como comunidade. Então, desde a criança até o idoso, é importante essa vivência na comunidade, para a comunidade, com a comunidade. Então, nós catequistas somos ali responsáveis específicos, né? Assumimos um ministério específico, mas toda a comunidade dos batizados, dos crismados, são chamados a esse anúncio, né? A igreja é convidada a consagrar a catequese os seus melhores agentes, os seus melhores, seu melhor pessoal, né? As suas melhores energias para que possam estudar, dedicar-lhe o tempo, porque a catequese não é só ir lá e pronto, acabou. Você tem que fazer toda uma preparação, você tem que fazer um planejamento, você tem que se aprofundar, você tem que estar ali envolvido e ter um tempo para isso. Então, desenvolver ali materiais, selecionar materiais. Então, para se organizar e melhorar, o trabalho da catequese precisa de pessoas que se disponham a fazer. Então, aí são os catequistas, né? Então, na diocese, a gente já colocou, se você quiser passar o outro aí, Gustavo, na catequese, então, nós temos, em primeiro lugar, o bispo, né, que a gente já falou, os padres, né, os presbíteros, diáconos e os religiosos e religiosas também são responsáveis junto conosco aí, com cada um de nós, catequistas, e os membros da comunidade, em comunhão aí com o nosso catequista maior, que é o bispo. Precisamos assumir esse trabalho da comunidade como um todo, que é anunciadora e vivenciadora, não de um conteúdo de fé, mas de uma pessoa. Essa pessoa que é Jesus, que trouxe para nós essa mensagem nova, né, dessa vida de amor que foi entregue por cada um de nós e que nós precisamos de anunciar esta beleza, essa novidade dessa boa nova. Toda a comunidade é preciso ser responsável e, portanto, testemunho dela. Então, é muito interessante como a gente tem algumas experiências muito, quando a gente fala disso, cada um de nós tem as experiências assim muito marcantes que a gente viveu na comunidade, ou alguma festa, ou alguma situação de luto, né? Alguma coisa que teve desta forma. Então, nós precisamos assumir, neste momento, essa missão, né? Essa missão mesmo de anunciar, ok? Alguém quer comentar alguma coisa? Algum comentário? Então, vamos caminhar mais um pouquinho. Se alguém quiser, é só abrir aí, ok? Então, a catequese atinge diretamente as pessoas na sua experiência. Então, fazendo essa experiência da comunidade, a gente consegue fazer essa experiência da mensagem do Evangelho. Através de quê? Da acolhida, né? Como que é muito interessante algumas atividades que as paróquias fazem de conhecer quem está chegando na comunidade, né? De assumir ali
saber quem é, chamar pelo nome, identificar aquela pessoa, né? Perceber que é alguém novo que está chegando ali na comunidade, ficar sabendo, ficar atento ali se alguém deixou de participar da comunidade, vamos até essa pessoa, né? Tentarmos o máximo possível, temos aí a campanha da fraternidade que está nos ajudando muito a recuperar isso, né? A escuta, o diálogo. Eu preciso respeitar aquela pessoa que pensa diferente de mim. Eu preciso fazer com que essa pessoa consiga ser ouvida e ter um espaço ali de vivência, né? E tudo isso num clima de ternura, de confiança, e aí a gente vai assumindo esse jeito Jesus de ser, né? Esse jeito que essa mensagem que a gente faz, a gente vivencia a cada uma delas. De novo, voltamos aí no exemplo do Papa Francisco, onde ele faz exatamente o que ele faz, né? O que ele escreve, o que ele prega, né? Precisamos estar em diálogo, precisamos ter o respeito, precisamos escutar, precisamos ir ao encontro das pessoas. Então, todos nós aí já ouvimos alguma, ou já vimos, né, através aí das redes sociais, algum gesto dele que nos marcou e que fica incomodando a gente ali para também colocar isso em prática, não é? E aí, para que nós, catequistas, possamos fazer isso, nada melhor do que a gente ter o apoio e sustentação. A gente comentava aqui também, no início do encontro, como nos alegra termos pessoas que vêm para somar e ajudar e apoiar este trabalho, especialmente aí quando a gente tem os bispos, os presbíteros, as congregações religiosas que chegam para somar e nos ajudar muito nesse trabalho aí da catequese, na organização, no planejamento, na elaboração do material e no encaminhamento das atividades que vão ser feitas. Então, cada diocese precisa aí ter um cuidado especial com a ação catequética. E aí, mais do que nunca, isso está sendo falado tem mais de 30 anos, e a gente, o que mais de 30 anos? Mais de 50 anos, né? No Concílio Vaticano já comentava isso, a ênfase da catequese com adultos. Então, a gente precisa assumir este cuidado. Não é que a catequese com jovens, adolescentes e crianças não seja importante, não é isso, mas é porque o adulto é que é o responsável por fazer essa transformação, para poder vivenciar essa mensagem que ele escuta e que precisa ser protagonista, precisa fazer eco, né, na vida de cada pessoa. Pensando aí nesse trabalho da comunidade, a importância da comunidade vivencial, alguém quer comentar alguma coisa, quer dar algum exemplo, ou quer trazer algum desafio? Então, pensando nessa questão do apoio e sustentação, eu acho que é aí que entra, por exemplo, o serviço nosso das foranias, né? De tentar ser essa presença aí, esse apoio, essa sustentação, né? E isso a gente viveu de uma forma muito especial, a Nossa Senhora do Bom Sucesso, no ano passado, né? Diante desse cenário que se apresentava, como que, no primeiro momento, foi um desafio para nós, mas hoje a gente, fazendo memória disso, como que as paróquias perceberam na forania, na articulação da catequese, esse apoio, essa sustentação. Naquele momento que se instalava essa novidade, né, da pandemia, do Covid, o que vamos fazer, como vamos fazer, e a todo instante, era o telefone tocando, era e-mail chegando, era alguém pedindo socorro, e a gente tentando ser esse apoio, né? E acho que a igreja, não só a catequese, né? A igreja, ela tem esse papel mesmo né, de ser apoio, de ser sustentação, e mais especificamente nessa dimensão da catequese, e né, porque é como você colocou, né? É o basilar da vida, né, da evangelização da igreja, né, do serviço da igreja. Então, como que é necessário esse apoio, né, em todos os sentidos. E é o elo, essa equipe da forania é o elo
do secretariado arquidiocesano, da igreja particular, até o catequista da base, porque a gente não consegue fazer isso com o grupo todo de uma forma só. Então, esses espaços têm uma ligação. Então, os temas estão em sintonia com o que a igreja propõe, né? Os documentos que foram estudados aqui em todas as formações do ano passado, totalmente em sintonia. Isso é muito importante, né? Porque não é algo isolado. Então, o tempo todo, igual você falou, estávamos ali, pegou todo mundo de surpresa, mas fomos juntos buscando ali, em unidade, como nós vamos. É onde que a gente foi buscar? Os documentos da nossa igreja. Né? Por quê? Porque não estamos agindo isolados. Então, a forania tem esse papel essencial dessa partilha, dessa escuta, dessa troca maior, onde as paróquias vão se apoiar, vão buscar ali um reforço, e que essa forania por si vai buscar também na região e que vai buscar no Secretariado Arquidiocesano de Catequese e na Arquidiocese como um todo, né? A Luciene está colocando a articulação e a interação. Perdi aqui, Gustavo, lê para nós. No chat aí que ela colocou. Eu quis falar, Ana, porque Diga. havendo essa interação, né, e articulação desses coordenadores, ou seja, de forania, mesmo as paróquias, isso faz com que a dimensão caminhe, né? Porque muitas das vezes o catequista fica muito perdido. Então, precisa desse elo de ligação para fazer com que o movimento caminhe, que a dimensão catequética faça seu caminho. Então, e aí eu reforço aquilo que o Gustavo falou, da importância de ter essas pessoas fazendo esse elo de ligação, né? É isso que eu queria comentar na sua fala, e eu achei que isso vai complementando aquilo que você estava falando conosco agora. E esse elo é bem interessante porque ele também leva as nossas aspirações, as nossas dificuldades, os nossos desafios, para que essa dimensão da igreja particular nos ajude a pensar, ou seja, vai ser uma fala contextualizada para a necessidade que nós temos, né? Então, isso é muito importante, porque é aquela interação fé e vida que a gente fala o tempo todo, né? Não é algo desconectado. Então, é a base que vai levar também as aspirações. Não é alguma coisa que vem de cima, que não tem nada a ver com o que a gente vai vivenciando na nossa realidade. Por isso que, às vezes, a gente fica muito preocupado em pegar algum material, eu quero usar isso, e a gente tem que ter esse olhar. Essa comunidade tem a ver com a nossa comunidade? Essa comunidade se parece com o nosso jeito de viver aqui? Então, esse material pode ser adaptado. Mas e se não tem nada a ver? Né? Eu lembro muito quando eu comecei a ser catequista, lá no século passado, uma catequista muito amada nossa, que é a Inês Brochas, ela brincava, e eu nunca mais esqueci esse exemplo. Você está lá numa comunidade carente e que a turma não tem nenhum conhecimento de avião. Você vai dar um exemplo lá de avião, não vai fazer sentido. A gente pensa hoje como que, por mais que nós estejamos aí no ambiente das redes, né, sociais, no ambiente digital, tem muito catequista dizendo isso. Nós temos adolescentes, jovens e adultos que não têm acesso às redes digitais. Então, como nós vamos chegar até cada um deles? É isso! Então, não dá para poder ser de uma forma só. Tá, em tal lugar, todos eles têm acesso. Aí nós vamos por um lado, porque ali tem esse acesso. Não é que vai ser diferente, mas a linguagem a gente vai precisar adaptar. Então, essa escuta, ela precisa ter. Então, por isso que essa ligação ela é importante, né? Para que seja escutado o que a gente está vivenciando aqui na base, e quem conhece a doutrina, quem identifica as necessidades que o conteúdo da fé, nos ajude a pensar como realizar, como fazer chegar. Não era isso que Jesus fazia?
com a mulher, ele falava lá com a mulher. A mulher procurou lá uma moeda até achar. Quando ela achou, ela fez aquela festa com as amigas. Aí, para uma outra pessoa, ela já falou, então, o pastor, ele perdeu uma ovelha, pois ele vai lá buscar. Mas por que ele está falando uma coisa, gente? Pois é, só que às vezes ele estava falando para um público feminino, ele usou o exemplo da mulher. Quando ele foi falar de um público masculino com pastores, ele falou, por exemplo, quando falar comigo de pastor, eu não vou entender nada, gente, eu sou da cidade, eu sou urbana, eu entendo de asfalto, eu não entendo do campo. Né? Então, isso é nos espelhar na pessoa de Jesus. Então, quando a gente fala dessa unidade da igreja, é isso. Nós conseguimos estarmos juntos e adaptando a linguagem, mas em sintonia. Eu não vou falar do meu jeito. Não, vou mudar aqui. Então, eu vou falar do que eu acho. Não, eu não acho nada. Essa mensagem não é nossa. Nós vamos simplesmente ajudar a falar de uma linguagem que se adequa, mas ela tem que estar em sintonia. Então, esse elo que a Lu falou, e é muito bacana, porque essa via de mão dupla, né? A gente vai se inspirando aí para ser fiel à mensagem. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Só uma coisa. Pode falar, Jéssica. Ana, assim, muito importante quando a gente fala assim, numa questão de ajuda, né? Vamos dizer assim, porque eu, como coordenador de uma pastoral tão importante como a pastoral do batismo, eu me vejo hoje num barco sem ventania e sem tempestade, porque tem pessoas acima de mim na coordenação que me dá toda essa segurança, né? Que é o Gustavo, Sani e a Godoy. Então, naquilo que eu precisar, eu estou tranquilo. Então, eu estou navegando em águas mansas. Que coisa boa, é bacana isso, né? Então, ter essa sintonia é isso que nos ajuda a perceber que estamos fazendo parte de um corpo, né? E aí não vai ser cada um de um jeito. Quando nós olhamos para a nossa história, a vida pessoal e na igreja, percebemos perdidos. Aqui para mim. Deixa eu ver. Quando nós olhamos para a nossa história de vida pessoal e na igreja, percebemos que o próprio Deus usou... Só um minutinho, deixa eu fechar esse microfone aqui. Pronto. Então, agora deixa eu voltar. Quando nós olhamos para a nossa história de vida pessoal e na igreja, percebemos que o próprio Deus usou a isca, entre aspas, certa para nos atrair a Ele. Isso, então é essa linguagem, é Deus, ele vai se mostrando de acordo com essa realidade. Então, por isso essa importância da gente estar identificando que essa é a mensagem que e unidos ali, conseguindo adaptar para que a gente consiga transmitir essa mensagem exatamente dessa forma, como Deus fez. Para cada vivência, ele foi colocando de uma forma. E a encarnação de Jesus é uma grande demonstração disso, né? Ele se fez humano para poder perceber, e Jesus nos ensinou isso, né? Através da dor, da exclusão, da não compreensão, dos desafios, de perceber o que não está correto para anunciar o projeto de Deus. Então, nós vamos nos espelhando isso. E como que a gente faz isso? Como igreja. Porque aí, com essa unidade, a gente não corre o risco de se desviar, porque todo mundo aqui sabe que é bem possível, e às vezes isso acontece, muitas vezes isso acontece, a gente usar a mesma palavra não para libertar, como o nosso Deus fez, mas para oprimir. Vocês já ouviram alguma família, por exemplo, ou alguém aqui lembra, nossa, a gente já fez isso, mostra para um crucifixo e fala, papai do céu, eu estou olhando para você, viu? Não faz isso, senão ele vai te castigar. Isso num nível menorzinho. E quando, às vezes, essa mensagem é utilizada para oprimir outras pessoas? Quando a leitura, o texto bíblico é usado de uma forma fundamentalista, onde não se contextualiza, onde não vê como foi utilizado, traz para esse mundo. Então, isso é muito importante.
né? Nós estarmos atentos a essa linguagem que a nossa comunidade maior, que é a igreja, nos propõe. Então, por isso que nós precisamos estar bem atentos, né? O evangelho dos fariseus hoje mesmo, como Jesus puxava a orelha deles, né? Como que é importante a gente não se tornar aquele que vai apedrejar o filho do vinhadeiro, né? Porque a gente pode querer achar que a vinha é nossa e que nós vamos fazer dela o que a gente quer, mas não é isso, né? Então é esse cuidado aí. Bom, então aí seguindo, nós temos aí as várias responsabilidades nossa como catequistas e com a comunidade. Então, quando a gente fala da comunidade, é importante a gente ajudar a nossa comunidade também a se sentir responsável pelo anúncio da palavra. A iniciação à vida cristã, ela é realizada também pela comunidade, quando a comunidade celebra junto, quando ela partilha. Olha que bonita esse testemunho das redes de solidariedade que nós vivenciamos o ano passado e estamos vivenciando esse ano novamente, né? Como muitas pessoas se uniram ali para juntos como comunidade socorrer e ao encontro de quem estava precisando, sendo aí esse Jesus que acolhe, não é? Então, se olharmos, Jesus permite que caminhemos através do diálogo, exatamente. É isso que a gente vai fazendo, através do diálogo, percebendo, partilhando, né? Nos abrindo aí a ação do Espírito, a gente vai conseguindo nos colocar cada vez mais em sintonia e buscando aí essa orientação de qual caminho nós estamos seguindo. Está correto isso aqui? O que eu estou fazendo aqui está com coerência com o Evangelho? Não é? Uhum. Então, aí fala, né? A iniciação à vida cristã. A comunidade cristã acompanha a organização da catequese, a qualificação dos catequistas, a acolhida dos catequizandos. Olha como que é bonito as celebrações, por exemplo, do batismo, com a comunidade ali junto, né? Que celebra a vida daquela criança, que parabeniza aquela família, que acompanha aquela família antes e após ali o tempo do batizado, né? As celebrações ao longo do processo da iniciação à vida cristã, onde os adultos vão sendo ali fazendo o caminho, jovens também, né? E aí é nesse caminho a comunidade ali acolhendo e dando o seu testemunho de vida em comunhão, de vida em unidade, de vida celebrada. Então, olha como é bonito, né? Quando tem vários grupos de leitura orante, grupos de círculos bíblicos, grupos de espiritualidade partilha, ou seja, em torno ali da palavra, aquela comunidade vai se reunindo para aprofundar a fé o tempo todo. Quem cresce nessa comunidade com certeza, uma experiência muito bonita de comunhão e de vivência do Evangelho, né? Ô, Amanda, sim. só uma coisa, você falando dessa questão do batismo, né? Quando eu venho de uma paróquia de religiosos, né? De jesuítas. E lá a celebração do batismo sempre foi, e é até hoje, junto com a comunidade na celebração dominical mesmo, né? Isso. E como que, para mim, depois que fui ajudar em paróquias diocesanas, as que eu ajudei, como para mim era estranho ter a celebração do batismo à parte da celebração da comunidade como um todo, né? Porque o batismo é a porta, né? É o início, é a porta de entrada, e não ter a comunidade ali para acolher, para festejar junto, para mim é um sinal muito um sinal muito forte, né? Faz parte, né? Então, para mim, me incomoda muito, Gustavo, né? Eu entendo as questões pastorais que levam muitas paróquias onde são diocesanos a optarem por esta celebração à parte, porque o padre é um padre, talvez, para tomar conta de uma paróquia com 9, 10 comunidades, tem que sair de uma celebração correr para outra. Mas como que, né? Como que esse sinal é tão forte e que talvez a igreja, né, tenha que se repensar um pouco essa dimensão, aí especificamente do batismo, né, que para mim me incomoda muito essas celebrações à parte, né, só com os pais, os padrinhos ali, sei lá, fica algo, eu falo que fica faltando algo,
né? E falta, porque é nessa comunidade que essa criança vai ser inserida e essa família vai buscar apoio, né? Olha que bonito que o Jesus falou, é aqui que eu busco esse apoio e eu me sinto seguro que eu tenho aonde recorrer. Essa família precisa disso também, né? Então, a comunidade, de repente, não precisa toda a comunidade estar ali, mas nós precisamos, pelo menos, de representantes ali da comunidade que acolham, além dos catequistas ali, né? Que acolham essa coisa e que sejam esse testemunho. Estamos aqui celebrando e nos alegrando com esse novo membro da nossa comunidade, da nossa igreja, né? Então, isso nós cristãos, né? Nós que fazemos parte da comunidade, por isso que a comunidade é também responsável, ela também é responsável pela catequese, né? Precisamos estar cada vez mais amadurecendo a nossa fé, conhecendo a nossa fé, identificando o que é, porque às vezes a pessoa faz também e não, às vezes nem contribui com a paróquia porque não sabe. Então, é a importância disso, né? Da gente estar aprofundando essa experiência e essa vivência e o que é essencial aí em cada rito que a gente vai vivenciando, né? Para que seja realmente uma experiência de fé e de inserção na comunidade aí através do batismo, né? A ação catequética é de mútua responsabilidade, uma fonte de troca de experiências e de crescimento entre catequistas e a comunidade cristã. É muito interessante quando talvez vocês aí façam parte de alguma comunidade que alguém se candidatou para ser catequista porque viu a união, o jeito de como os catequistas convivem. Então, ele quer fazer parte desta comunidade, dentro da comunidade, porque quer viver a fé daquela forma, com aquela alegria, com aquela partilha, vê que o grupo trabalha muito, mas quer ali estar fazendo parte. Então, isso é um testemunho muito grande. Nós temos vários catequistas que se tornaram catequistas pela experiência que fizeram dos filhos na catequese, né? Vários jovens que se tornaram catequistas pela experiência da comunidade de fé que teve, vários adultos que fizeram todo o processo da iniciação à vida cristã e foram sendo inseridos e se tornam responsáveis pela própria vivência da fé, mas querem ser catequistas também por causa dessa experiência vivida na comunidade. Então, isso é de fato, uma questão muito importante, né, que a gente precisa trabalhar nas nossas comunidades para que a comunidade se sinta responsável por esse anúncio. Às vezes a gente fica tão preocupado. Eu sei que é importante a questão de levantar algum dinheiro, da gente tem que pagar a água, a luz, o serviço da igreja, mas às vezes a gente só foca nisso e a gente não prepara, não pensa, não organiza ali na nossa comunidade atividades que são evangelizadoras, atividades que promovem o amadurecimento da fé daquela comunidade. Então, quanto mais eu faço isso, mais eu agrego àquela comunidade, né? No próximo aí a gente vê os pais e o ambiente familiar. Claro para a gente, é uma fala que nós temos o tempo todo, né? Os primeiros catequistas são os pais. Na igreja doméstica, né, que se dá ali os primeiros passos da educação da fé. Então, através da acolhida, através da escuta, através da experiência do amor, ele não está dando a catequese, mas ele está fazendo essa experiência da presença de Deus na vida dos filhos, como é amar, como é estar presente na vida do outro, né? Então, isso é muito importante. Então, no cotidiano da vida familiar, no jeito ali de vivenciar, ele vai experimentando tanto a alegria quanto a tristeza. Tanto as coisas boas como as coisas ruins. Então, a gente consegue perceber o limite, o fracasso,
agradecer pelas coisas boas, enfrentar as dificuldades na vida em família. E a forma como a família consegue lidar com isso e auxiliar os filhos é um grande testemunho de vida, é uma marca importante aí na vivência de cada pessoa. Muitos de nós têm a experiência aí, ou às vezes só com a mãe, ou às vezes só com o pai, ou às vezes com a avó, grande parte, né, de ser essa pessoa que é o grande testemunho de fé, o grande testemunho que enche o coração e que faz com que essa semente não morra nunca, né? E ela germine aí e faça florescer na nossa vida essa experiência de Deus mesmo que se faz presente em todos os momentos, mesmo nos momentos de dor, mesmo nos momentos de dificuldade. Então, nós, como comunidade, precisamos ajudar as famílias, não é só falar que a família não participa, né, que a família não vem, mas ajudar a família principalmente nesses tempos, né, que a gente tem com tantos desafios para as famílias, com tanta dificuldade, ajudar a família a ser esse testemunho de fé mesmo no ambiente com essas dificuldades que nós temos, né? Que a vida é feita disso, de alegrias, de tristezas, de desafios, de avanços, e aí precisamos estar unidos aí junto com a família nessa missão junto aí dos filhos. Então a família a própria vivência da família já é o itinerário da educação da fé. Da educação à vida cristã. É o que nós chamamos aí de igreja doméstica. É muito bacana quando a gente vê a família ter ali o momento de oração juntos, que seja 5, que seja 10 minutos, que seja o beijo da noite ali que vai ser dado, que seja ocasionalmente o almoço lá do domingo que reúne todo mundo. Eu lembro uma vez, na catequese com os adolescentes aqui, a gente montando, né, junto com a Arquidiocese, recebemos uma proposta de celebração do Natal, eu achei muito linda, e aí fui toda empolgada a mostrar, aí a menina falou, que legal, eu posso até levar, mas você sabe, né, que lá na minha casa a gente só faz isso. O Natal lá, ele só começa quando a gente reúne lá o grupo e fala. Então, assim, outros foram comentando. Falei, gente, eu achando que estava levando uma coisa muito diferente, mas as famílias, do jeito delas, da forma delas, simples, mas naquele sentido de agradecer pela vida do ano, agradecer pela presença de todo mundo, já se reuniam normalmente ali e agradeciam a Deus a presença de todos e celebravam ali o Natal antes da festança, né, das coisas que tinham. E isso me ensinou muito, eu achei isso muito bacana, porque às vezes a gente acha que está sempre levando algo que o outro não sabe, né? A gente está sempre sabendo mais. E isso me fez, uma das coisas que me faz, né, ouvir primeiro como é feito isso lá, né, para a gente poder estar vivenciando. Então, aí, principalmente aí na catequese com os pais, a gente, ainda mais nesse momento agora, os momentos celebrativos, fazer os encontros com os pais, fazer uma leitura orante, fazer um círculo bíblico. Vários catequistas tiveram uma grata experiência de fazerem a novena de Natal e como foi bom. Teve pai agora que falou, estou com uma saudade da novena de Natal, tem alguma coisa para a gente refletir aí agora? Podia ser bacana a gente encontrar, né, pelo menos uma vez a cada mês, pelo menos 15 dias. Opa, não vamos poder perder isso aí. Então, é muito importante, né? Então, vamos ver aí como nós vamos valorizar essa família que é educadora da fé. Então, essa família, ela é o lugar ali da primeira experiência de fé que se tem, né? Primeira experiência de amor, de fé, de solidariedade, de ajuda. Tem o clima ali que é importante vivenciar Lê para mim, da Juliana aí, Gustavo, fazendo favor, que sumiu aqui, apareceu e sumiu. Ou então você mesmo, Juliana. A Lu ou o Júnior, se puder ler, porque como eu estou projetando, eu não consigo. Olha para mim, fazendo favor. Nós, pais, ensinamos muito mais de forma orgânica, sendo exemplo para os mostrando o caminho, não só falando, mas também fazendo. Exatamente, porque às vezes fica parecendo que é aquela hora que você para e fica dando aula para o menino. Não é isso, né? São nesses pequenos gestos que vão fazer.
né? É muito interessante. Eu lembro uma vez uma turma de adolescentes jovens que a gente estava acompanhando, e aí perguntando essa questão da dificuldade, né? Como é que achava da família? Ah, não, minha família é muito difícil, é ruim demais. O pessoal briga para poder, na hora de manhã, na hora de tomar. Eu fiz um relógio, né? Então eu tinha que colocar ali os horários que davam mais conflito e os horários que eram mais interessantes. Ah, não, de manhã, na hora de sair, é uma loucura. Todo mundo quer usar o mesmo banheiro, na hora de ir para a cozinha, mesma dificuldade e tal. Aí reclamava até. Tá bom, mas e aí? E o momento legal? Ah, mas é ótimo. Quando a gente vai para a cozinha, é maravilhoso. A minha mãe começa a contar a história como conheceu o meu pai. Aí a minha avó interrompe todas as vezes, todo final de semana, no mesmo horário, e conta que foi tudo diferente. E aí dá aquela coisa, e aquela festa que dá. Eu falei, gente, que bacana. O mesmo jovem, o mesmo adolescente que partilhou ali as dificuldades que tinham, partilhou com alegria esses momentos em que se celebra. Então, é isso que ela falou, né? São esses momentos que a gente vai vivenciando. E a família é isso que a gente vai vivenciando. Então, precisamos que a gente valorize esses. A gente diz que são os momentos espontâneos, né? Que vai sendo feito ali da escuta, do cuidado. Quem é que aí que não tem uma experiência? Quer dizer, algumas pessoas podem não ter, mas muitos têm a experiência da mãe que fica acordada lá a noite toda quando alguém está com febre, aquele prato preferido, né? Que sempre está ali esperando quando ou está doente ou quando volta para casa, o pai que está que é esse aqui na comunidade tem um pai que ele assumiu, a esposa faleceu, eles eram muito novos e ele ficou com a responsabilidade, né, de educar, e eram 4 meninas. Que bacana, como era bonito. Eu lembro que a gente tinha os encontros com os pais da catequese, ele dava aula no sábado o tempo todo, numa atividade que ele fazia, que ele trabalhava durante a semana num local. Aos sábados ele dava aula de jiu-jitsu, e aí ele não podia, pois ele vinha no domingo bater um papo, conversar depois da missa e me explicar ali, porque ele não estava presente, me contava ali como era a vivência com as meninas, né? E hoje são casadas, estão com filhos aqui, e essa experiência de esse pai, né, que ele foi ali de acompanhar. Então, aquele que está do lado, que está junto, com dificuldades e com alegrias, mas está acompanhando. Então, essa educação da fé se dá por esse jeito, né, por essa forma como os pais vão expressando. Aí está colocando aí também, né, os eventos, as festas, celebrações familiares que vão tendo, e vão enriquecendo aí o jeito do cristão também celebrar, né? As oportunidades de formação para que seja um itinerário de fé e uma escola de vida cristã, esforçando-se para se transformar em igreja doméstica. Isso é muito importante a comunidade oferecer possibilidades para que esse grupo faça essa vivência. Quantas comunidades aí nós temos? O grupo da pastoral familiar, o grupo das famílias que se encontram, que trocam, que celebram juntas ali, que fazem a partilha da palavra, a partilha da vida, gestos de solidariedade, celebram, fazem festas juntos. Isso é muito importante, né, para essa vivência. E a religiosidade que é transmitida aí especialmente pelos avós. A gente tem muitos avós aí que são, inclusive, responsáveis financeiramente pela família, né? E aí são esses que levam para essa vivência da fé. Então, a missão aí dos pais da educação dos filhos, da participação, na colaboração da família na catequese, na comunidade cristã, inclusive, colocado aí para a gente nos documentos, de grande zelo que nós precisamos ter. A vida familiar, ela dá direção ao caminhar. Esse G é uma pequena comunidade eclesial ali, né? Vivendo de forma fraterna a vida e ajudando ali a enfrentar os problemas, a enfrentar as dificuldades que a gente vai tendo. Então, é na família que a gente vai tentando driblar e assumir aí essas contradições que a vida tem. Eu sou professora e, às vezes, na escola eu fico olhando crianças, às vezes, com 8, 6, até com 5 anos, vivendo algumas dificuldades familiares que adultos nunca passaram por isso,
né? E a família ali, com toda dificuldade, vai lidando e vai auxiliando a superar, né? Ou superar ou enfrentar, né? Essa situação. E aí nós pensamos aí de um jeito maior nos leigos, né? Que somos todos nós batizados e crismados que vamos aí assumindo os valores do reino na nossa vida cristã, na nossa vida do dia a dia. Então, lá no nosso trabalho, lá na nossa vivência no ponto do ônibus, na rua, do jeito da gente expressar e o nosso jeito de ser, nós estamos vivenciando esses valores do reino. E aí, com isso, a gente precisa assumir como leigo a nossa vivência cristã. Através de quê? Agindo principalmente junto àquelas pessoas que não têm uma vivência. Precisamos de ser testemunhos e agentes desta igreja para essas pessoas que não estão vivenciando, que não possuem isso. E a gente ouve o que esse grupo deseja da igreja, o que esse grupo tem como inquietação, quais são os limites que eles colocam para a nossa vivência. E aí nós ajudarmos a encontrar caminhos de evangelização e de catequese para esse grupo. Então, quando a gente pensa aí na igreja, pensamos aí nesse corpo, nesse grupo, nós pensamos aí nos leigos que são inseridos na vida da comunidade em todas as instâncias, e aí nós precisamos ser esses testemunhos, né? Essa vivência. Dentro dos leigos, a gente tem os catequistas, né? Então, quem somos nós, catequistas leigos? Somos homens, mulheres, jovens, mais velhos, né? Os anciãos, e até adolescentes, que se descobrem ouvindo aí, né, esse chamado e na experiência da fé, na inserção na comunidade, conseguem perceber e viver a vocação como catequistas e exercem com todo cuidado, com todo zelo, né, e com todo amor esse trabalho. Não são todos, mas é importante que a gente cada vez mais compreenda a profunda e importantíssima missão da gente se dedicar com todo zelo aí a essa missão, esse aprofundamento, essa formação humana, para que a gente realmente seja porta-voz da experiência cristã na comunidade. Não é uma vez nem outra, é com constância que várias pessoas nos buscam para que a gente consiga ajudar na compreensão, às vezes, de um texto bíblico, ou para clarear alguma situação. Por quê? Porque, como catequistas, nos veem aí como alguém que possa ajudar nesta caminhada da vivência da fé. Então, como catequistas, precisamos viver essa vocação de anunciar o evangelho aí, e aí somos, através do sacramento do batismo, fortalecidos pela confirmação e vamos nos alimentando do pão da palavra e do pão da Eucaristia, para que a gente consiga ser cada vez mais fiel aí. E aí estamos no tempo aí da Quaresma, que é um tempo especialíssimo, né? Como diz o Papa Francisco, esse grande retiro que é a Quaresma, para que a gente consiga realmente fazer essa conversão e reviver aí a nossa missão e assumir aí cada vez mais e melhor a nossa missão como anunciadores da pessoa de Jesus Cristo. E aí, sentindo-se chamado a ser catequista, recebe da igreja a missão e adquire diversos graus de dedicação e características. Então, o que nós temos aí? Em várias instâncias, nós temos pessoas que precisam ali de estar pensando a catequese, de estar pensando nos documentos, de estar colocando a linguagem mais tranquila. Tem aí o Gustavo e toda a equipe que estão aqui na forania para poder ajudar. Tem o coordenador lá da paróquia que vai, junto com os coordenadores da comunidade, vão ali organizando também a vida paroquial. Então, nós temos aí essas várias partes que todas juntas formamos aí esse grupo. Então, no próximo slide, a gente tem aí o Ministério da Palavra exige o Ministério da Catequese. Então, todos nós, catequistas, somos ministros da palavra também, né? Porque nós precisamos nos dedicar e nos dedicamos cada vez mais para ler, compreender e viver
essa palavra, então, portanto, anunciá-la também. Então, ainda que toda a comunidade cristã seja responsável pela catequese, ainda que todos os seus membros devam dar testemunho da fé, somente alguns catequistas são chamados a esse mandato eclesial, né, que a gente chama aí do ministério para a catequese. Então, juntamente com a missão que os pais têm em relação aos filhos, a igreja confere aos catequistas, né, que são membros do povo de Deus, a missão de transmitir a fé no seio da comunidade. Então, os catequistas, gosto muito dessa palavra, sou apaixonada pela catequese exatamente pelo zelo que a forania tem. Que coisa boa! Então, é um testemunho aí que dá e que vai fortificando, né? Que vai ajudando aí a caminhar. Maravilha isso! E aí a gente vai, como é que eu vou dizer, bebendo essa fonte, mas vamos também fortalecendo para que outros vão assumindo aí esse caminho junto. Porque como faz falta, hein, gente? Como faz falta gente para poder ajudar nessa caminhada aí. Aos catequistas reconhecidamente eficientes como educadores da fé de adultos, de jovens e de crianças, dispostos a se dedicarem por um tempo razoável à atividade catequética na comunidade, deve ser conferido o Ministério da Catequese. Então, é interessante a gente aí não esquecer que ser catequista não é algo espontâneo, eu preciso me preparar para isso. E isso demanda tempo, demanda toda uma dedicação para isso, né? Então, não realmente precisa ser assumido por quem assume com responsabilidade mesmo, né? Só que nós não estamos sozinhos, nós temos pessoas aí que vão nos ajudar. Então, uma dessas pessoas são os religiosos, né? São as congregações que, com muita alegria, nos ajudam. O Gustavo já comentou aí dos jesuítas, que ele cresceu nesse seio, né? Eu aqui tive as irmãs dominicanas, que, quando eu era criança, moravam aqui, e até hoje eu tenho contato com elas, né? Então, são de grande importância. Nós temos aí as irmãs paulinas, que nos ajudam, que são de grande presença no nosso meio, e inúmeros outros, não vou citar todos os nomes das congregações, não, mas são esses religiosos e religiosas, né, que consagram o máximo da sua capacidade, sua potencialidade, para a catequese também tem todo esse cuidado. Então, junto com os leigos, eles precisam mostrar a face da igreja, eles precisam nos ajudar. Então, o documento Diretório Nacional de Catequese, o próprio documento, o novo diretório agora reforça isso também. Então, diz que eles estão responsáveis junto conosco por pela catequese, não só pela formação dos agentes, mas pela catequese na comunidade, né? Desde a formação inicial, participarem da formação, da organização, da animação catequética, em sintonia com o plano pastoral e as orientações da catequese. E aí, sempre muito alegres, né? Muito cuidadosos e zelosos aí com o compromisso. Junto com os religiosos e religiosas, tem os nossos presbíteros, né? Os nossos padres e diáconos, que nos ajudam e precisam estimular aí a vocação e o trabalho do catequista, né? Para que essa catequese seja bem estruturada, seja bem orientada. Então, a gente comentava aqui no início também como a gente fica feliz quando a gente consegue esse apoio, né? E esse caminhar junto. A gente sabe que os catequistas aí vão auxiliar os padres, que têm muitas atividades, né? Mas precisam de receber deles também esse apoio, esse cuidado e esse zelo aí com a formação, né? E o próprio Código do Direito Canônico prevê essa importância. Faz parte, né, do carisma de cada um deles. Em virtude do seu ofício, o pároco tem a obrigação de cuidar da formação catequética junto aos adultos, jovens e as crianças. Com entusiasmo, amor, apoio e presença na catequese. É muito bacana quando a gente consegue. A gente sabe que são muitas atribuições, são muitas as demandas, mas a catequese é a base. Então, a gente precisa realmente... mas o meu padre, ele não tem... Então, vamos cultivar a responsabilidade de cuidar e encantar os nossos padres, que ainda não são, pela catequese, é nossa, como catequista, ou da forma como a gente apresenta, da forma como a gente cuida, eles se deixam cativar. E é bem interessante,
porque vários padres falam isso. Se eu não me engano, acho que foi isso mesmo, o Dom Peruso, que é o responsável pela CNBB, da catequese, né, na CNBB, ele comentou que, né, nas atividades pastorais, a catequese não era uma atividade que ele se envolvia tanto, mas pelo testemunho, pelo jeito de uma catequista ser, ele se apaixonou e hoje ele é apaixonado, é ele mesmo, né, Lúcia? Então, ele é um apaixonado. Então, pensa bem, olha que bacana. Então, nós, catequistas, vamos parar de reclamar da família, vamos parar de reclamar do padre e vamos ser esses que entusiasmam, que fazem com que, como o Domon fala, né, vamos converter esse grupo, né? Porque se a gente se demonstra cuidadosos, zelosos e apaixonados, eles vão se apaixonar também, né? E aí, isso, cativar os padres, porque eles também se sentem, perdi aí o finalzinho, mas é isso, cativar. Se eles se sentem seguros ali com a nossa presença, entusiasmados, aí não tem para ninguém, gente. A gente apaixona mesmo e a gente consegue fazer uma bela catequese e aí a gente consegue transformar esse mundão e fazer o reino de Deus acontecendo aí na sementinha, sendo inspirados aí pelo Espírito. O diácono... Diga. Essa semana, na semana passada, na verdade, nós falávamos sobre isso, até na reunião da equipe de catequese episcopal. Nós estávamos rindo, né? Porque assim, cada um foi dialogando, foi trazendo um contexto assim, que na minha paróquia o padre me solicitou isso porque eu sou catequista, o outro foi falando. E aí é muito bonito quando a gente começa a demonstrar esse zelo pela catequese ao padre e à comunidade, porque o padre também sente-se confiança. Eu pego até como exemplo aqui a minha paróquia, que desde que eu estou à frente, né, do trabalho, é o terceiro padre que chega. E é engraçado porque todos eles que chegam falam conosco assim, a catequese eu não vou nem opinar em nada, porque se eu falar alguma coisa, os catequistas vão me xingar. Você já percebeu o carinho que eles têm com a catequese? E isso eles falam, né? Quando a gente vai conversar, tá? Você já percebeu como eles são organizados, como eles se dedicam com... Então, não justifica. E aí, ao final, os dois últimos que passaram, eu lembro que ao final, no momento de despedidas, eles viraram e falaram assim, agradeço muito, principalmente aos catequistas. Algo que eu nunca me preocupei, hoje eu vejo que é essencial. Um deles, até esses dias, me mandou mensagem falando, Júnior, eu sinto falta da equipe de catequese aí de Raposos, porque quando eu achava que eu tinha que fazer catequistas, delicadamente e me puxavam a orelha, e me faziam crescer enquanto pai. E aqui onde eu estou, eu não tenho essa situação. Então, a gente vê, assim, como é bonito quando nós, catequistas, arregaçamos as mangas, deixamos de lado as preocupações mundanas, vamos assim dizer, e demonstramos às pessoas, né? É como tem aquele ditado popular, Deus nos prometeu a vida, não nos prometeu que seria fácil. Então, é este exemplo que a gente demonstra às pessoas, a beleza de ser catequista, em meio a tantos desafios, em meio a tantas situações, permanecemos ali, né? Então, assim, você foi falando isso, eu fui lembrando direitinho a conversa que nós tivemos na região episcopal. E eu ainda dizendo que esse ano a minha proposta era entregar as coordenações todas que eu estava, me dedicar um pouquinho mais à minha vida pessoal, profissional. E quando eu falei, vou entregar, o padre vira para mim e fala, eu preciso de você com isso por causa da catequese. Como você é coordenador de catequese, eu precisei, não tive como falar que não, né? Mas assim, a gente vai percebendo a beleza de ser catequista, Raposos mesmo. Grande parte dos nossos catequistas de Crisma e Eucaristia são catequistas por causa do exemplo que os catequistas deram a eles. Então, é a beleza que os catequistas transmitem aquela fé, é que as pessoas se apaixonam, né? Eu lembro direitinho também daquela charte que você apresentou, aquela ilustração na última formação, né? De um ratinho gritando, fazendo ecoar. Sem perceber, a gente vai catequizando, a gente vai ecoar a pessoa de Jesus Cristo em todos os lugares. Uma coisa também que... desculpa, Ana, mas uma coisa também não, pode falar. Que você trouxe aqui e que, para mim, encheu meu... Né,
até me emocionou quando você fala, né, os presbíteros estimulam a vocação e a missão dos catequistas, né? E eu falo que eu sou catequista por causa de um padre, porque por livre e espontânea vontade, eu não estaria nessa dimensão. Eu sempre falei isso e brinco que meu primeiro amor chama Pastoral da Criança. Foram 12 anos nesse serviço à igreja. E quando eu estava numa comunidade religiosa, o Padre Matosinhos, não preciso omitir o nome dele, fui me colocar a serviço, ele falou, preciso de você na catequese. Eu falei, você está ficando doido? Você está ficando louco? Eu sou da dimensão social. Não, eu preciso de você na catequese. E a Giovanni está aí, que é da paróquia de lá, eu lembro como se fosse ontem falando com ele, olha, tudo bem, só que eu vou ficar 3 meses, se não der certo, eu largo. E tô aí, né? Já há 5 anos nessa brincadeira. Como que o negócio passa E três, rápido? e 3 meses duradouros, hein? Como que passa rápido, né? 5 anos. Hoje, e eu tô exatamente nessa semana fazendo a minha autobiografia, que eu tô fazendo os exercícios espirituais de Santo Inácio, e eu colocava exatamente isso, né? Como que a pessoa dele despertou o meu segundo amor, que hoje eu falo que a catequese é meu segundo amor, né? É que eu brincava, né, logo no início, né, antes de começar a formação, eu falava, hoje eu não vou mexer no computador, com exceção para catequese, né? E com exceção. Então, como que esse amor, como que essa dimensão pastoral me cativou e me cativa, né? E foi por causa dele. Porque se não fosse a provocação dele, ou melhor, a confiança dele de me entregar um ministério tão importante a mim, eu não estaria, porque eu lembro que na minha paróquia de origem, várias vezes me chamaram, vem, você vai ajudar na catequese? Eu, pelo amor de Deus, eu quero isso não. Catequese dá trabalho, né? Nada, né? Se for olhar para a pastoral da criança, dá até mais. Então, mas como que o testemunho e a confiança dele e o zelo dele por essa dimensão da igreja, né, me cativou, me tocou e tô aí há 5 anos. Então, quando você trouxe isso, me veio na hora, né, a pessoa dele, a lembrança dele e me emocionou, porque foi muito forte, né? É muito forte. Eu falo mesmo, a catequese hoje é meu grande amor. E é muito importante a gente não esquecer que nesse amor e nessa entrega a esse chamado que Deus faz a cada um de nós, a gente vai empolgando e entusiasmando outros também. E é muito bom, né, alguém lembrar do nome da gente e falar, ai, que coisa boa, que saudade de fulano, preciso de ligar, preciso de conversar. Ou então, como Jesus falou, preciso de ligar para tirar uma dúvida, eu sei com quem que eu posso contar, né? Eu passei do horário 5 minutinhos, se vocês não importarem, faltam só 3 pontinhos. Eu juro que eu vou passar neles assim rapidinho, porque é só para a gente poder encerrar, a gente deixa para o próximo encontro a questão da formação como catequistas. O diácono entra aí como esse fermento também, né? Esse serviço aí da catequese, e é essa figura também que tem todas as suas atribuições, tem todo o seu trabalho, né? Mas aí dedica também a esse trabalho. E aí a gente tem a responsabilidade. Eu não vou ler tudo, não, é muita coisa, mas eu vou ler só os verbos que eu destaquei para que a gente coloque isso para a gente também. Isso aqui é uma orientação para os presbíteros, para os diáconos, né? Entusiasmar-se pela catequese, acompanhar, ouvir as famílias, os catequizandos, os catequistas, incentivar a formação, apoiar e estimular a vocação, é isso que o padre fez lá com o Gustavo, né? Então, às vezes, a gente fala assim, não vou dar conta disso aqui, não. Aí ele fala, vai. Quantas, às vezes, pediram para a gente algum tema, você não sabia nada daquele tema, você estuda feito louco, você acha assim, não, falei só abobrinha, meu Deus, e ele te ouve. Esse é o seu momento. Você vai amadurecer. Numa próxima vez você faz melhor, mas hoje foi o melhor que você pôde fazer. Isso é maravilhoso para a gente, né? Ter essa confiança. Suscitar na comunidade o senso de responsabilidade com a catequese, porque a catequese demanda dinheiro, demanda organização, então o catequista precisa de ter formação, a paróquia precisa auxiliar, ele doa o tempo dele, a dedicação e a responsabilidade.
Agora, todos os recursos é importante que a comunidade coloque. Nós temos catequistas que às vezes não têm dinheiro da condição, muito menos para pagar uma formação. Então, isso é responsabilidade da comunidade, né? A comunidade precisa se responsabilizar, e muitas vezes a gente vê comunidade fazendo vaquinha, fazendo barraquinha, fazendo uma porção de coisas para poder suprir uma formação que aquele catequista precisa participar. Por quê? Ele trabalha em prol da comunidade, né? Aí eu quero também estar atento à mensagem, à metodologia bíblica, antropológica, o comprometimento aí com a transformação social, né? Integrar a catequese no projeto de evangelização, com a ligação aí da liturgia e o compromisso social, assegurar a integração da catequese nos planos diocesanos. Então, a catequese precisa ser levada em consideração. Casa da palavra, casa do pão, casa da missão, casa da caridade. Pois é, a catequese está ali, ó, junto, e a gente tem essa missão de contribuir, essa via de mão dupla aí. Zelar, né, pelas orientações pastorais e catequéticas no nível diocesano que vão acontecendo, favorecer aí financeiramente o que a gente falou, né, com os gastos que tem com a catequese, e incentivar a presença de todos, né? Porque tem gente que acha que catequese é coisa de mulher, né? Então, aí, Júnior, Jesus, Gustavo e outros aí, para poder dizer que maravilha é essa presença aí no nosso meio. Então, o bispo é o responsável por essa catequese e ele promove essa catequese, e são os catequetas por excelência, né? Então, aí estão junto com a gente aí o tempo todo. Então, e qual então será a responsabilidade do bispo? É esse empenho na promoção da catequese. Então, nós temos aí o Dom Mol aqui na nossa arquidiocese, que ele faz parte da comissão, né, do secretariado para a catequese, e a gente vê aí, quando a gente ouve Dom Mol falar, ele já fala: eu sou apaixonado pela catequese, e ele gosta de ser identificado como catequista Dom Mol. Por quê? A primeira identificação que ele gosta de ser é como catequista, e isso é muito bom. Então, qual é o empenho dele? Dele e dos outros como um todo, né? Assegurar a prioridade da catequese ativa e eficaz aí na diocese, alimentar para uma verdadeira paixão na catequese, isso aí fazem com muita propriedade, né? Incentivar a preparação dos catequistas, pensando aí tanto no método, no conteúdo, na pedagogia, na linguagem, acompanhar e atualizar a qualidade dos textos que são utilizados, né? Ele está sempre atento aí com qual livro que a gente vai orientar, aonde que a gente vai buscar, assegurar, aliás, organizar um projeto global de catequese. Está para sair aí o nosso projeto da iniciação à vida cristã. Hoje mesmo ele comentou que tem alguma coisa nova vindo para a catequese aí para nós. Vamos aguardar aí com grande ansiedade, né? E com desejo, né? Assegurar os meios e instrumentos e recursos financeiros para que esse trabalho aconteça, despertar para o ministério catequético e zelar aí pela formação catequética dos padres, tanto nos seminários como na formação permanente. A gente para por aqui, então, e aí no próximo encontro a gente vai falar especificamente sobre a formação com catequistas. Me perdoem os 10 minutinhos aí que nós passamos aí do momento. Mas aí é um pouco isso que a gente, o capítulo 7 do documento Diretório Nacional da Catequese traz, e que o novo diretório está trazendo também. Então, só trazendo algumas coisinhas que saiu aqui no chat. Então, né, acredito muito nisso que você colocou, devemos cativar os padres também, até porque eles são também e se sentem cansados e muito atarefados. Aí a Luz colocou: eu mesma sou catequista por causa de uma outra catequista que me cativou na missão. E aqui em cima também, gosto muito dessa palavra zelo, sou apaixonado pela catequese, exatamente por esse zelo que a Forania e toda a igreja tem conosco. Júnior, hoje você está vendo a resposta que a gente tem, né? A nós da Forania, né? Quero agradecer aí o Jesus, a Gel que colocou isso também, né? Agradecer que vocês percebem, né, em nós da Forania esse apoio, né? Eu particularmente fico muito grato, feliz, mas também, né, vejo aí o tamanho da nossa missão e responsabilidade, né, com as paróquias, com vocês catequistas aí na ponta.
E ter esse grupo também muito unido, muito presente, é muito bom, né, Júnior e Gustavo? Isso alimenta também a missão de vocês, a nossa missão, né, como catequistas. Porque se o grupo não tivesse aqui, não teria trabalho a ser feito, não é verdade? E olha que entusiasmo. Gente, fala sério, sexta-feira de noite é tudo louco, é tudo doido da cabeça. É isso que eu ia falar também, fazer uma meia-culpa aqui, né? A Lu também, né, que é da coordenação. Então, Lu, também veja aí a nossa responsa. É isso, gratidão. De fato, assim, o trabalho tem hora que a gente fica meio desorientado, né? Será que eu vou dar conta? Será que estou no caminho certo? É aquela questão, tem hora que a gente entra com um coordenador, com um padre na paróquia, mas no final a gente olha para trás e fala assim, está valendo a pena, né? O trabalho está sendo bem gratificante. Acho que essa comunhão, essa união que nós nos formamos, não sei, na Forania do Bom Sucesso, no Pilar, uma das coisas que a gente mais ouvia dos coordenadores quando retornamos em 2019 é falta união, falta comunhão entre as paróquias, né? Nós não conhecemos bem a realidade de outros lugares. E agora a gente, aos pouquinhos, a gente está indo, né? Não pode ser só vez, mas aos pouquinhos a gente está conseguindo chegar lá, né? E se Deus quiser, nós conseguimos chegar. Mas é muito gratificante mesmo. Vou deixar a Lu falar sobre isso. Eu só queria colocar, Ana, quando a gente fala aí, né, do catequista, e quando Jesus fala aí que pode contar com alguém, isso é muito bacana. E eu acho que quando foi... E aí eu me lembrei muito disso na hora que você estava falando, que em agosto nós fizemos uma proposta de cada catequista falar um pouco da sua caminhada. Então, nós gravaram vídeos, depoimentos, mensagens, e aquilo ali foi um resgate próprio. E aí, quando a gente fala, né, que o padre às vezes se motiva através disso, eu acho que a motivação ela vai acontecendo assim, um motivando o outro, um resgatando no outro, aquilo que o outro tem, né? E esse momento foi muito interessante, né, Gustavo lembra, que a gente ficou meio que maluco de tanta coisa que ia chegando e que a gente tinha a responsabilidade de postar, mas você parava para ouvir os testemunhos, as histórias, como eu me tornei catequista, né? E era cada partilha linda. E aí você vê, o catequista ela tem uma alegria própria. E quando a gente mostra essa alegria para os nossos párocos também, eles se motivam com isso, né? É lógico que vai sempre haver, talvez, uma divergência ou outra, porque isso é normal. Ai, de nós se não houvesse, porque precisa ter isso, mas o contato, o carinho, o afeto, o jeito de lidar faz com que a gente caminhe, né? E eu acho que isso parte pela alegria. E ela é contagiante mesmo, sou catequista. Eu até fiz um poema sobre isso, a alegria de ser catequista. Muito bom. Então, você traz ele semana que vem. Por favor, nós vamos conversar com ele, combinado? Que vai ser formação, a pessoa do catequista, a formação do catequista. Nós vamos conversar com ele. Vou até anotar aqui, porque é isso. Vou te encaminhar. O catequista transmite com essa alegria, ele não transmite, né? É coisa simples, mas eu te encaminho, sim, com certeza. Gustavo? Eita, nós. Ninguém solta mão de ninguém. Todo mundo junto. Ô, Gustavo. Oi. Quando você fala que eu estou aqui, tem Nena e Josiane também, viu? Sim, eu tô falando da experiência quando eu cheguei, que eu sei que acompanhou essa chegada. Tá. Ana, muito obrigada pela partilha. Eu que agradeço, viu, gente? Uma alegria grande estar com vocês aqui. Muito obrigada mesmo, viu?